Enfim, para nós é uma honra muito grande poder estar aqui com todos os alunos, com todos os professores de Direito. A Ânima aí hoje que congrega universidades e faculdades importantes do Direito. Chegamos aí a ter cerca de 15 mil alunos só no nosso curso de Direito, né? Então, dá para ter uma ideia da dimensão que o Direito significa para para o Brasil em geral. Pois bem, senhores, eu queria apresentar aqui brevemente. A ministra Carmen Lúcia é muito extenso, mas a gente queria apresentar aqui rapidamente os principais, né, pontos do currículo da nossa ilustre convidada, que é graduada aí pela Faculdade Mineira da PUC Minas, né, da Universidade Católica, nossa querida Universidade Católica, onde também foi professora. Tem mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Direito pela Fundação Dom Cabral, né? Além de ter sido procuradora do Estado de Minas Gerais, aí carreira também abraçada por meu pai aqui em Minas Gerais, um órgão de extrema excelência, além de ter sido nossa colega professora também da UNA, o que também muito nos honra a todos. Pois bem, meus caros, feitas essas pequenas palavras para apresentar nossa ilustre convidada e agradecer imensamente a generosidade da ministra Carmen Lúcia de estar aqui conosco, queria dizer também que temos aí uma convidada ilustre, né? A nossa querida Denise, que é irmã da professora Carmen Lúcia e que também é aqui de Minas Gerais, que está aí convidada para assistir a palestra da nossa magnífica ministra. Pois bem, senhores, eu queria falar brevemente a respeito aí um pouquinho do ensino do direito no Brasil, né? A gente, na Ânima, tem feito uma reflexão muito grande, não só no direito, mas como em todos os demais cursos, para mudarmos um pouco a metodologia, né, curricular que até então o Brasil abraçava. Bem, isso vem a partir das novas diretrizes curriculares do MEC e que nos permitiu fazer um avanço muito importante para que os nossos estudantes venham a poder unir algo que é muito importante e indissociável, que é a teoria e a prática, né? Até então, as diretrizes curriculares do MEC, que remontam à época da Revolução Industrial ainda, né, era muito baseada na segmentação do conteúdo, né, na dissertação, na memorização, na repetição. E a avaliação também muito baseada nesse mesmo princípio. Isso foi muito importante durante um certo tempo, e inspirado aí no modelo da Revolução Industrial, como disse, né? Onde era muito importante, para massificar a educação, poder segmentar esses conteúdos e, através dessa segmentação, viabilizar uma rápida disseminação no meio acadêmico. Entretanto, a mudança é brutal, né? Se compararmos uma fábrica da ocasião com uma fábrica de hoje, uma indústria de hoje, podemos notar uma evolução incrível, né? Hoje a tecnologia, o maquinário, a ciência, enfim, a velocidade, basta verificarmos o que estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento, né? Nos permite uma flexibilidade muito maior, de modo, inclusive, a desenvolver nos nossos estudantes habilidades e competências que vão ser indispensáveis para o exercício da profissão que o aluno vem abraçar no dia seguinte à formatura. Todos nós, eu, o Marcelo, que é nosso presidente, que também é advogado, tenho certeza que também a ministra Carmen Lúcia, quando ingressamos na universidade, sempre temos aí um sonho, ou ser advogado, ou ser juiz, ou ser promotor de justiça, ou delegado, ou alguma carreira afim, né? E, no entanto, o método de ensino que até então vigorava, ele, não por culpa da universidade, nem do professor, e muito menos do aluno, ele era muito enrijecido e era baseado basicamente naquela aula expositiva, onde o professor vai ao quadro, anota, enfim, a sua
sua aula, os alunos, em geral, copiam aquilo que foi escrito ou falado, e depois o que se cobra é a memorização, né, a repetição daquele conteúdo que foi ministrado. Isso hoje não tem mais sentido, né? Vivemos numa era digital, onde todo o conteúdo está à disposição aí, né, da internet, na internet. E, portanto, temos que integrar, temos que ter uma sala de aula que mimetize, que imite mais o gabinete de um juiz, né? O gabinete do advogado. Eu indago, aí a professora Carmen Lúcia pode também nos brindar até com essa informação, já fiz essa pergunta a alguns ilustres juristas, inclusive alguns da própria Suprema Corte, né? É uma brincadeira, né? Durante o curso de Direito, quantos recursos extraordinários Vossa Excelência chegou a praticar? Quantos acórdãos de tribunal chegou a lavrar? Sentenças, eu brinco que o curso de Direito, a maior parte dele está centrado em obrigações e contratos, né? Quantos contratos a gente realmente fez? Imagine, nós temos contratos em espécie, temos contratos de trabalho, temos contratos administrativos, enfim, contratos societários, temos uma gama enorme de contratos no conteúdo curricular. Entretanto, em realidade, quantos contratos nós, como aluno ou professores, chegamos a desenvolver durante o curso de Direito? A gente sabe, né, muito pouco, né? E, como disse, isso não era uma diretriz e não era culpa nem da universidade, não era do aluno e nem tampouco do professor. Mas agora, com essas mudanças curriculares que o MEC permitiu, isso passou a ser viável, né? Imaginemos o contato que o aluno hoje tem com os autos, né? Com o processo, temos processo civil, processo do trabalho, processo penal, mas qual a intensidade do contato que o nosso aluno tem com o processo, com os autos? É muito pouco. E hoje, em tempos de processo digital, processo eletrônico, isso é muito simples de se promover, né? Então, é muito fácil propiciar ao aluno, para e passo com aquelas disciplinas e aulas expositivas, que ele tenha condições de desenvolver, ao mesmo tempo em que ele vai absorvendo aquela matéria doutrinária e aula expositiva, que ele possa também praticar e desenvolver essas competências e habilidades que serão tão importantes no momento posterior à sua formatura, né? Então, pessoal, eu acho que a Ânima está dando um passo muito firme nesse sentido. Acho que todos vão apreciar bastante esse método. E, ministra Carmen Lúcia, eu queria agradecer mais uma vez imensamente a sua presença e, sem mais delongas, porque todos viemos assistir a aula magnífica de Vossa Excelência e, portanto, não podemos mais retardar esse momento tão importante. Então, eu queria convidar Vossa Excelência e conceder-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado a todos e uma boa noite, uma boa palestra. Boa noite, professor João Batista. Boa noite, professor Marcelo, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes do ecossistema Ânima. Faço um agradecimento muito especial à professora Mônica, que tão gentilmente comparece com palavras tão generosas a meu respeito, e com isso quero também fazer um cumprimento especial a todos do sistema, e em especial da Faculdade São Judas, professoras Maurília, professora também Roseli e o professor Rubens, que constam como organizadores de um evento que dá cobro, no momento de pandemia, a encontros dessa grandiosidade, desta natureza, reunindo um número tão grande de participantes, especialmente de alunos, que são exatamente aqueles que precisam de receber cada vez mais de todos nós que temos compromisso com a educação, a presença, ainda que na distância física, mas estando juntos, continuando juntos. E num dia tão significativo para todos nós brasileiros, que é 5 de outubro, quando se comemora, neste ano, 32 anos de vigência da Constituição, promulgada para que o Brasil pudesse mudar
e ter um novo desenho, um novo formato, um novo cenário jurídico que fizesse com que a república que foi sonhada desde os primórdios dessa escolha de forma de governo, que a gente pudesse viver como cidadãos numa república, como repúblicos, com toda tranquilidade, com todos os direitos que todos os cidadãos têm. Eu gostaria de, agradecendo nesta oportunidade a honra de ter tido meu nome lembrado para estar com os senhores, agradecer cada um dos participantes deste evento, dizer que não é retórica, eu tenho o maior gosto de estar aqui nesta situação, e nesta ocasião, e nesta data. E gostaria de desenvolver algumas notas nesta prosa, em 3 itens, basicamente. Primeiro, sobre lembrar um pouco esses 32 anos da nossa vida, da vida de todos nós. No meu caso, é metade da minha vida, sob a vigência dessa Constituição, a partir da experiência que ainda jovem pude ter, como uma cidadã brasileira vivendo a experiência de uma constituinte democrática, pensada por todo mundo, que envolveu todos os brasileiros, que comoveu todos os brasileiros. E o que foram esses 32 anos na dinâmica jurídica, no que tenho como a experiência política de um país que consolida a sua democracia depois de um período duro, e fazer alguns comentários sobre o que é essa Constituição e o que ela representou e ainda representa para nós, alguns pontos essenciais dessa Constituição, e acentuar alguns avanços e os permanentes desafios que a vida humana impõe e a experiência brasileira, e com essa Constituição, também nos propõe. Então, queria lembrar o que era 32 anos atrás, o Brasil no qual nós todos vivíamos, nós que temos a idade para ter vivido aquela experiência, uma vez que o jovem nem ao menos se dá conta do que foi aquele momento. Elaborar para um povo tão plural, do ponto de vista ambiental, da natureza, das pessoas, das culturas, como é este Brasil, com tão múltiplo nas possibilidades, mas também nos problemas, não é uma tarefa fácil de jeito nenhum. E a Constituição, afirmou Ulisses Guimarães naquela tarde de 5 de outubro de 1988, é o Estatuto do Homem, da Liberdade, da Democracia. E esse estatuto foi elaborado com a participação ampla, pela primeira vez na história do Brasil, de todos os brasileiros. Eu lembro que, em 1982, a Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil fez um concurso de trabalhos jurídicos. Era um concurso no qual quem apresentasse o trabalho tinha que manter o anonimato. Apenas a identificação seria feita por documentos que eram entregues reservadamente, e depois dos resultados é que saberiam quem seriam os vencedores daquele evento. Eu me inscrevi, era uma estudante de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, inscrevi o trabalho sobre o poder constituinte. Como eu disse, não havia identificação. E, quando estava no período de avaliação dos trabalhos, numa fila de elevador da Faculdade de Direito, eu escuto um dos examinadores, que eu nem sabia que era examinador, dizer para um outro professor o seguinte: há um ótimo trabalho sobre poder constituinte. Porém, é muito teórico. Quem que fala de constituinte hoje em dia, a não ser professor de direito? Estávamos em 1982. 4 anos depois, fui até premiada nesse concurso de monografias, mas com esta observação, que era muito teórico o trabalho. 4 anos depois, este professor fazia conferências pelo Brasil sobre a Assembleia Constituinte Brasileira. Isso para notar que havia em ebulição, para nós jovens de então, a necessidade de mudar. Por isso é que, em 2 de fevereiro de 1987, quando tomaram posse os deputados e senadores constituintes, no Congresso Constituinte que se instalou,
e que foi lembrado também pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte na tarde de 5 de outubro de 88, Ulisses Guimarães dizia: naquele 2 de fevereiro, o Brasil clamava por mudança. Ulisses Guimarães dizia: a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. O Brasil mudou. Mudou naquele período da década de 80, em que se tem a quase que erupção de um processo que foi se acumulando de busca de liberdades, de república, de possibilidades. E quando Tancredo Neves é eleito, embora não tome posse como presidente, com o slogan de Nova República, que era um slogan, que era uma retórica, mas fazia com que se galvanizasse, com que se centralizasse todas as ideias de um povo que queria mudar. E para essa mudança era preciso que a busca da democracia de direito se passasse, constituindo de novo este país, ou seja, estabelecendo uma nova Constituição para o Brasil. Por isso mesmo é que dessa caminhada, como afirmado por Ulisses Guimarães, de 2 de fevereiro, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar, em 5 de outubro ele proclama: chegamos, esperamos a Constituição como o vigia espia a aurora. Bem-aventurados os que chegam. Chegamos. Não nos desviamos do caminho, não transigimos com qualquer coisa que pudesse ser cogitada como ausência de democracia, como cerceamento de liberdades, como impossibilidade de vencer desafios. Chegamos. Há muito a andar agora, havia 32 anos atrás, continuará sempre havendo, porque a democracia é uma construção permanente. A democracia e a liberdade é uma forma de a gente viver numa busca permanente de aperfeiçoamento, de melhoria, de estar com o outro, de nos dedicarmos ao outro na busca de sermos felizes. Chegamos, como disse Ulisses Guimarães, naquela tarde de 5 de outubro de 88. Se eu olhar para esses 32 anos, ou para aquela tarde, há um dado que eu contaria se eu tivesse que escrever as memórias sobre a minha vida naquela tarde. Durante todo o dia em Brasília, foi de festas. Não foi só em Brasília, foi no Brasil todo. Porém, como naquele momento nós tínhamos a consagração do que era a Constituição, eu me lembrei naquela tarde, ao poder assistir presencialmente à promulgação da Constituição, o que eu tinha vivido naquele 2 de fevereiro de 87, que também foi um dia de muito debate no Brasil, de muita festa, porque se instalava o Congresso Constituinte, ou que ficou conhecido como Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar a nova Constituição do Brasil. E naquela tarde, no final da tarde, do dia da instalação dos trabalhos da Constituinte, eu estava nos jardins do Congresso, onde a Orquestra Sinfônica tocava. E duas senhoras na minha frente, uma dizia à outra assim: eu fiquei o dia inteiro de pé acompanhando isso aqui, estou muito cansada, eu acho que é melhor a gente ir embora. Ela fazia referência: a Kombi que vai nos levar já deve estar esperando, ao que a outra respondeu: eu prefiro perder a Kombi, eu não quero perder essa Constituinte de jeito nenhum, porque eles vão falar da vida da gente. Então, a ideia era de que todo mundo tinha despertado que todo povo tem que ter a sua Constituição e que todo mundo tem que participar da elaboração dessa Constituição. Quando foi promulgada a Constituição, como professora de Direito Constitucional, eu sempre disse que se não tivesse tido nada de muito bom, como eu acho que tem nessa Constituição, teria tido algo que é insuperável na vida democrática de todo o povo e que eu acho que é um marco: a participação do povo na elaboração da sua Constituição. O Brasil é um Estado que veio antes do seu povo. E a Constituição, a primeira Constituição brasileira de 25 de março de 1824, a Constituição Imperial, que foi outorgada, veio até antes.
de nós nos amadurecermos como um povo que tem uma identidade cultural, política, e este é o dado fundamental para a legitimidade da Constituição. Naqueles 2 anos, na década de 80, mas especialmente naqueles 2 anos, 87 e 88, a ideia de Constituição como algo de cada um de nós cidadãos, para a vida de todos nós cidadãos, para um Brasil que é uma república formada, constituída e, principalmente, posta em prática por todos os cidadãos brasileiros, é da maior importância para todos nós. Aquele processo, para mim, já era suficiente para que nós tivéssemos um marco histórico, que era exatamente o marco de sermos considerados, cada um de nós, cidadão participante, e, por isso, a Constituição não era algo estranho ao brasileiro. Quando eu estudei na década de 70 o curso de graduação de Direito, somente o estudante de Direito ou profissional de Direito tinha notícia da Constituição e dava notícia da Constituição, que naquele momento nem se chamava Constituição. A brasileira era a emenda número 1 observada como Constituição, mas, na verdade, ela é até uma outra Constituição feita após a Carta de 67. Certo é que a década de 80 foi o resgate cívico brasileiro para um direito, um direito democrático, um direito legítimo, principalmente, no qual a participação popular não era palavra, não era expressão uma ou outra que a gente utilizasse. Era muito mais que isso, era a vida de todos nós. Afirma-se que, nesta Constituição, se fala da educação e do estudante, mas o professor também participou, o dono da escola também participou, o cidadão que queria ter escola para o seu filho também participou. Há o direito à saúde, portanto, o direito que leva em consideração aquele que precisa dos tratamentos, dos medicamentos, da presença do Estado. E os donos de hospital também participaram, e os médicos também participaram, e os cientistas também participaram. Os corredores da Câmara e do Senado naquele momento viam transitar por ali índios, exatamente como tem na sua identidade cultural, vestidos como eles se vestem, e o empresário com seu terno e sua gravata. O Brasil é tudo isso. O Brasil é muito mais, porque é a possibilidade de vivermos com as nossas próprias identidades, sem perder o que é da nossa essência, mas formando um plural que se transforma em unidade nacional. Como eu sempre pensei, não é uma tarefa simples. Mas eu acho que viver não é uma tarefa simples. Acho que é boa, acho que é necessária, acho que é algo que nos faz sempre melhores. Mas simples não é, fácil não é. Não foi fácil elaborar essa Constituição. Entretanto, ao final dos trabalhos constituintes, na promulgação da Constituição, e logo na sequência, ou na semana seguinte, o principal jornal da Espanha trouxe como manchete que tinha sido promulgada a melhor Constituição do Ocidente. A mais desenvolvida, dizia no texto, a mais apurada, aquela que serviria de lição para outros povos. Há muitas críticas a essa Constituição. A Constituição começou a ser criticada antes de ela ser Constituição, ainda nos trabalhos constituintes. Acho que isso também faz parte. Num país com tantas diversidades, com tantas diferenças, algumas positivas, mas tantas chagas sociais, claro que essa Constituição não seria unanimidade como nenhuma é. A Constituição não é perfeita. Ela mesma, por isso, traz, como as Constituições trazem, a possibilidade de serem transformadas, de serem reformadas, e esta já foi mais de 100 vezes. São mais de 100 emendas constitucionais. Isto não faz dela uma obra defeituosa. Pelo contrário, ela é tão sábia que ela se põe, é positiva, é o direito positivo que temos, mas ela se põe
para ser alterada naquilo que seja necessário para que a nossa ideia de justiça seja permanentemente atualizada. O que era justo para os meus avós, eventualmente não é a ideia de justiça que eu tenho, como certamente não será para os meus sobrinhos. Mas se nem a roupa que a minha avó usava é adequada para mim, e a roupa que eu uso não é considerada bacana para os meus sobrinhos, por que a ideia de justiça teria que ser petrificada? Ela só é no que é o respeito à humanidade, à dignidade humana de cada um e de todos. E, neste sentido, esta é uma ótima Constituição, pelo que ela traz em sua essência de garantia de direitos, principalmente de avanços de cidadania. A obra constituinte, portanto, foi a obra talvez da maior importância na história do direito. Eu sempre acho que, se for cumprido no Brasil o título 1 da Constituição e o título 2, se forem cumpridos esses dois títulos integralmente, consolidamos uma democracia que será modelo, sim, para todo o planeta. O título 1 traz dos princípios fundamentais a nossa escolha, a forma de governo republicano e a forma de Estado federativa. Como diria Rui Barbosa, como disse Rui Barbosa, nós somos um povo naturalmente federativo. A federação, no caso brasileiro, advém das condições da natureza. Nós temos o Amazonas e temos o Rio Grande do Sul. Nós temos o interior do Nordeste, nós temos Minas Gerais, por exemplo, que tem no sul do estado uma realidade ambiental completamente diferente do norte do estado. Mas nós temos seres humanos que querem viver e serem felizes em todos os quadrantes deste país. E somos uma unidade nacional. E temos que construir cada vez mais essa unidade, guardadas as nossas diferenças naquilo que é a essência de cada um de nós. Nós temos que ser uma pluralidade que se respeita, formando uma unidade que se projeta para ser um povo melhor, para nós e para quem vier depois de nós. E por isso essa Constituição dá início afirmando que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Por isso, como afirmado naquela tarde de 5 de outubro de 88, elaborou-se o Estatuto do Homem, da Liberdade, da Democracia, que se põe no artigo 1º da Constituição. E, neste sentido, dá os fundamentos da República Federativa, desse Estado democrático de direito. Ali, pela primeira vez no direito brasileiro, se estampa expressamente o princípio da dignidade humana, que é o princípio mais importante do direito contemporâneo, o princípio mais importante do direito constitucional contemporâneo, o princípio mais importante do direito brasileiro, o princípio sem o qual ninguém pode viver. E, por isso mesmo, nós tivemos uma mudança de fundamentos até das leis que continuaram a prevalecer, mas já buscando a sua base e a sua legitimidade nesta dicção constitucional, na qual a dignidade da pessoa humana é o que se tem de mais precioso para que a gente possa viver bem consigo e com o outro. Ter uma experiência de vida comum com justiça, com respeito, com dignidade. Essa Constituição foi apelidada de Constituição Cidadã, porque os grandes problemas que o Brasil tinha, e muitos deles ainda temos, a chaga da desigualdade, pelo preconceito, pela discriminação, que continua acontecendo, porque a Constituição não faz milagre. Milagre faz o cidadão que busca fazer valer os direitos constitucionais, seus e do próximo. Mas essas grandes chagas de desigualdade social, econômica, foram tocadas na Constituição para que elas sejam superadas, para que nós tenhamos não apenas a garantia das liberdades que são asseguradas a todos, mas principalmente a Constituição Brasileira de 1988 permitiu a dinâmica da libertação, libertar-se de condições precárias, de desigualdade,
libertar-se de condições precárias, de falta de oportunidades iguais para todos, de falta de educação para todos, para que as pessoas que vivem em condições diferentes e sem poder concorrer com os outros em igualdade de oportunidades possam tê-lo. E, neste sentido, essa Constituição altera significativamente a proposta de vida em comum na polis, na política brasileira no sentido helênico, no sentido clássico. Ou seja, pensamos a Constituição no melhor sentido de ser o estatuto jurídico de um projeto político de vida democrática com os outros. Essa Constituição fez com que nós andássemos, nesses 32 anos, muito e bem para a República. Nós temos princípios republicanos sobre os quais os brasileiros falam, mencionam e exigem que seja assegurado. Não falávamos em república como um direito de cada um de nós para que a gente viva em igualdade de condições. Hoje falamos, e não apenas o estudante de direito, o profissional de direito. O cidadão brasileiro quer ter essa sua condição cívica devidamente respeitada, porque a res é pública, porque a coisa é pública. Vencemos dificuldades, muitas, que o autoritarismo nos impôs, exigindo que este Estatuto da Liberdade fosse devidamente respeitado. E, com isso, nós tenhamos uma cidadania participativa. E, nesta participação, portanto, nesta presença no espaço da polis, no espaço da política, o cidadão brasileiro se tornou muito mais presente. Hoje, o cidadão, e eu canso de ver ainda pessoas dizendo que nós representamos, algumas associações afirmam, nós representamos o povo. O povo não quer mais ser representado apenas, ele quer estar presente, porque essa Constituição deu a ele instrumentos para que ele pudesse estar presente permanentemente no processo político do poder. Esta é uma mudança única na história brasileira. Nós tínhamos leis que eram feitas sem que o povo não apenas não participasse, mas sequer tinha consciência do que estava acontecendo. Hoje, as pessoas se manifestam com todos os matizes que o ser humano tem, com todas as possibilidades que o ser humano tem, com todas as ideologias que podem ser oferecidas. Em 1988, nós cantávamos com Cazuza ideologia. Meu partido é um coração partido, ideologia, eu preciso de uma para viver, ele cantava. Todo mundo quer ter a sua. E isso é a democracia mesmo. E é nesta democracia que nós queremos viver, com respeito ao diferente, mas com a garantia da igualdade. Esta Constituição, portanto, atuou de maneira a haver um aprimoramento do Brasil como o espaço nacional no qual a democracia garantiria a liberdade, todas as formas de exercício de liberdade, mas principalmente a libertação de uma história que traz sofrimentos muito grandes, que mostra tanta desigualdade que o princípio mais vezes repetido expressamente nessa Constituição é o da igualdade. Pode-se dizer, mas nós continuamos a ver discriminação contra mulheres, contra negros, contra índios, contra os homossexuais. Esta é exatamente a luta de cada dia. Mas temos uma Constituição que nos dá os instrumentos para que a gente possa continuar lutando. A violência contra a mulher é algo absolutamente insustentável, insuportável, inaceitável. Contra os negros também, contra os homossexuais também, contra os índios também. Mas nós hoje temos ciência de que é inaceitável, que o marco civilizatório exige um outro momento. Temos uma república na qual não se aceita mais a corrupção. Continua acontecendo? Continua, e continua havendo a luta contra ela, porque também o marco civilizatório da ética na política e nas relações humanas, sociais, econômicas, se impôs a partir da ideia de república que essa Constituição engrandeceu. Por isso é que nós temos
nesta Constituição, um avanço humanitário, um avanço das condições de vivência humana. As pessoas hoje sabem que têm direito à educação e que sem a educação não vai haver a transformação necessária para o aprimoramento humano. Antes, talvez, houvesse até constituições, e tivemos a primeira Constituição brasileira de 1824, ainda no Império, apregoava o direito de todo mundo à educação, que era chamada de educação primária, gratuita e universal, para todos. Mas as pessoas não sabiam que tinham direito e ninguém reivindica direito que não conhece, que não sabe que tem. Quando eu disse desse movimento da década de 80 para chegar até o 5 de outubro de 88, é neste sentido que as pessoas passaram a saber que era preciso ter uma Constituição do Brasil, uma Constituição que fosse dos brasileiros, elaborada pelos brasileiros, com a participação dos brasileiros. E por isso é que eu disse, se todos participaram, pode haver sempre a crítica daqueles que acham que essa Constituição deu direitos demais, mas a cada direito corresponde um dever. Os brasileiros ficaram responsáveis pelo Brasil e souberam dessa sua responsabilidade pelo Brasil. E sabem que seus direitos fundamentais, direito à vida, à liberdade, à igualdade, o direito a ser tratado com dignidade pelo seu vizinho e pelo Estado. Evidentemente, isso se passou a ser reivindicado porque passou a ser conhecido. O processo constituinte brasileiro 87-88 é que nos deu condição exatamente de saber disso e de ter esta participação. Eu me encaminho para o final lembrando de que, num ano como este, de 2020, a gente pode dizer que temos uma experiência tão distinta de tudo que nós vivemos nas nossas vidas com a pandemia, que os desafios se tornaram outros, ou foram postos de maneira diferente. Eu diria que ficaram escancaradas as dificuldades que nós tínhamos, mas que a gente temava em continuar não vendo ou achando que nada de pior aconteceria. Estamparam-se as dificuldades que nós tínhamos até nas nossas relações humanas. Estamos todos com saudades uns dos outros, dos abraços. É que naquela década de 80, o que nós cantávamos era exatamente você me abre seus braços e a gente faz um país. Queríamos estar juntos, construir juntos. Nestes 32 anos, em que a tecnologia nos ofereceu até possibilidade de ficarmos distantes dos outros, dentro dos quartos, com seus computadores, com seus iPads, com seus telefones, sem saber o que o irmão estava chorando ou por que estava sofrendo na sala da sua casa, tudo isso ficou estampado agora com a possibilidade de nós resolvermos ter vidas diferentes. O certo é que estes 6 meses puseram a nu muitas das dificuldades que nós tínhamos, mas continuamos a ter a mesma ideia de dignidade humana que se tem como princípio fundamental posta expressamente, como eu disse, nessa Constituição de 1988. Continuamos a ter presente que a construção de um país se faz pelos seus cidadãos e que nesta Constituição é que nós temos a garantia de que o Brasil é um país com muitas possibilidades e nós somos uma nação com muita probabilidade de formarmos um povo com diferenças enormes nas nossas condições culturais, nas nossas crenças, mas que nós somos um povo com muitas probabilidades de nos tornarmos o que o Darcy Ribeiro chamava de sermos uma nova Roma. Aqueles que podem agregar todos, aceitar todos, estar com todos em todos os espaços como um modelo novo de convivência na polis, na política, de forma republicana, a que todos possam ter acesso à coisa pública, tal como posto na Constituição. Essa Constituição avançou enormemente na garantia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e é exatamente essa possibilidade que nós estamos trazendo como sendo essencial na manutenção dessa Constituição e na experiência constitucional que temos vivido nesses 32 anos.
no caso do meio ambiente tão machucado no Brasil desses últimos tempos, eu lembraria que essa Constituição introduziu expressamente também o princípio da solidariedade entre gerações. Eu não sei quem virá depois de mim, mas eu sei que, por solidariedade a quem vier, seja lá quem for, eu tenho que preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está expressamente na Constituição. Que eu tenho que respeitar a saúde de quem vier depois de mim, deixando para ele um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nenhuma Constituição brasileira jamais tinha feito nem menção ao meio ambiente como direito fundamental de todos e de cada pessoa humana que vive em qualquer lugar, seja brasileiro, seja só uma pessoa que passa por aqui num determinado período da vida, e para todos os que vierem, como eu disse. Então, essa Constituição tem defeitos, sim, como foi dito, mesmo antes da sua promulgação, mas o que ela tem de bom, e principalmente com que ela pode fecundar como frutos muito melhores para todos nós brasileiros, de hoje e do futuro, principalmente, nos traz a certeza de que hoje, quando se completam 32 anos da vigência dessa Constituição, temos muito a refletir, temos um longo caminho para andar como todos os povos têm, mas temos ótimos instrumentos constitucionais que foram postos pelos constituintes 87 e 88 e que, exatamente pelo desenho feito, pelas normas que foram estabelecidas, nos oferecem grandes possibilidades de sermos uma república federativa de um Estado democrático de direito para todos os brasileiros, para brasileiros que sejam todos cidadãos com educação, com escola, com remédio, com trabalho, com vontade de cada vez mais ser muito mais e todos um Brasil muito melhor. Eu lembro que um poeta mineiro, Emílio Moura, escrevia num poema, fabrico uma esperança nova, como quem apaga algo sujo no muro e ali rápido escreve futuro. Nós escrevemos o futuro a partir do que nós somos capazes de ler no presente, e nós lemos, a partir dessa Constituição, um Brasil que oferece muitas possibilidades para todos os cidadãos, os que tiveram nas suas famílias condições e oportunidades melhores, e aqueles que até tiveram na família mais dificuldades e poucas oportunidades. A Constituição trata todos igualmente, como cidadãos. Por isso, Minas Gerais comemora agora 300 anos de quando se tornou uma província desligada da província de São Paulo. E houve muito sofrimento naquela fase de conquistas de liberdades. E em O Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles falava sobre alguém que lutou muito por essas liberdades, naquele caso pela independência da província de Minas, que foi Filipe dos Santos, que foi esquartejado em junho de 1720. E ela, então, diz: dorme, meu menino, dorme. Que Deus ensine a lição aos que sofrem neste mundo violência e perseguição. Morreu Filipe dos Santos. Outros, porém, nascerão. Os sonhos continuam nascendo, novos Filipe dos Santos continuam, e no caso brasileiro, que bom que os que nascem agora já contam com a Constituição, que garante a todos esta possibilidade de viver com cidadania plena, com democracia em construção, já consolidada em grande parte, e principalmente com liberdades que são asseguradas por um texto que não deixa dúvida. Somos todos um Brasil democrático. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui nesta prosa com os senhores neste 5 de outubro. Muito obrigado, ministra, mas que maravilha de palestra, né? Nós estamos aqui todos encantados, os alunos com uma participação enorme, né? Muitas perguntas para Vossa Excelência. Eu vou tentar
consolidar algumas, porque várias estão, vamos dizer assim, ou repetidas ou afins, né? Vamos tentar aqui, então, enfrentar essa vontade de todos de aprender com Vossa Excelência, ok? Bom, muito gosto. Ministra, a pergunta a respeito aí do princípio da separação dos poderes, consagrado aí por Montesquieu e nosso artigo 2º, né? Sim. Vem suscitando inúmeras discussões ultimamente, né? Como é que a Vossa Excelência enxerga essa questão da separação dos poderes? Esse princípio está sendo observado, ou há alguma exacerbação ali ou acolá? Ou Vossa Excelência acha que o sistema de freio e contrapesos está funcionando normalmente? Eu acho que está funcionando normalmente. Nós temos, no caso brasileiro, o executivo e o legislativo composto de representantes do povo, são eleitos, estamos agora num período eleitoral municipal, a respeito entre os poderes, e principalmente, como nós temos uma Constituição que estabelece competências, atribuições de cada qual dos poderes, o que se tem aqui um poder judiciário, que é um poder mais técnico, embora seja um poder político no sentido de que ele é parte da República, mas nós temos as competências de cada um perfeitamente definidas e sendo exercidas nos termos estabelecidos pela Constituição. É preciso que se lembre sempre, professor, que os poderes são independentes e precisam de ser harmônicos. Conflitos entre poderes não geram e nem levam a lugar nenhum, pelo contrário, acaba levando a consequências muito graves, exatamente para os cidadãos. E eu lembro que, nesses tempos de pandemia, uma das preocupações em todo o mundo, e não foi diferente aqui no Brasil, era saber quem fazia o quê. E o Supremo Tribunal foi chamado mais de uma vez até de responder a quem se atribuiria a função. Precisava de lei para estabelecer algumas coisas? Essa lei seria da União, ou seria dos Estados-membros, ou seria até municipal? Então, este equilíbrio de forças na dinâmica do poder, o senhor lembrou Montesquieu, que dizia, é preciso que o poder pare o poder. É literal, estou fazendo a tradução literal. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Então, ele diria, mas pela natureza das coisas, há um movimento dos poderes. Neste movimento é que precisa que o poder pare o poder, e que então se estabelece freios e contrapesos. Uma vez, numa prova que eu sempre lembro, um aluno me disse que no Brasil, isso é porque escutou errado a cola, provavelmente, e respondeu que no Brasil não tinha muitos freios e contrapesos, tinha muitos freios e contratempos. Pois é, não pode ter contratempos, porque quem sofre quando um poder age em desconformidade com o outro é exatamente o cidadão, que não recebe o serviço público que deve ser prestado, que não encontra a resposta para a sua demanda. Então, a harmonia entre os poderes, quer eu olhe, executivo, legislativo e judiciário, quer, no caso da Federação Brasileira, União, estados e municípios, é preciso que haja uma harmonia entre eles, que é o que prega a Constituição. O que não pode é ter confusão entre os poderes, no sentido de um se inteirar com o outro de tal maneira que já não se distinga, mas, para isso, a Constituição entrega ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, a sua guarda, portanto, de sua vigência e eficácia, e temos juízes no Brasil. Então, acho que o princípio é importante, o poder precisa de parar o poder, porque ele é soberano, então só ele mesmo pode parar, e é exatamente essa arquitetura constitucional que dota cada poder de atribuições específicas, típicas. Excelente, ministra. Hoje até li, por curiosidade, uma manifestação, porque tem muitas perguntas aqui também sobre, enfim, essa invasão eventual de competência, etc. Então, hoje eu li uma entrevista interessante, eu não escutei da boca do ministro Fux, né, do nosso querido presidente atual, mas ele falando que o Supremo precisa decidir, muitas vezes, decidir não decidir, né? O que Vossa Excelência acha a respeito dessa frase do ministro e se comunga com ela?
Eu não sei, eu vou, nessa vez, me abster por uma razão. Eu não sei se ele disse, não. Aham. E aí, comentários sobre frases de colega são mais complicadas. Eu Não, tá certo. pedi Mas desculpa. esse princípio da autocontenção, Vossa Excelência é favorável a ele, de todos os poderes, não só do judiciário, mas Acho que sim, acho que cada um tem que se manter no espaço específico da sua atuação constitucionalmente estabelecida. perfeito. Acho que com isso acho que a gente resolveu aqui a curiosidade do pessoal. Bom, outra discussão que está muito em voga é a respeito aí da questão da Vossa Excelência falou tanto da liberdade, eu acho que essa palavra é uma das chaves na nossa cena democrática, a liberdade, a igualdade, né? Hoje temos aí a rede social como nova ágora grega, né? Um local onde as pessoas podem se informar e se comunicar e se expressar, né? Vossa Excelência, eu me lembro de uma frase popular que eu nunca vi tão bem colocada, né? Ficou lapidar, né? O cala-boca já morreu, né? Essa frase, eu acho que ela reforça, né, essa liberdade de expressão. Por outro lado, muitas vezes se tem um abuso desse direito, claro, ele pode ser reprimido através não só do artigo 187 aí do Código Civil, né, do abuso de direito, mas também a responsabilização no campo penal por injúria, difamação, né, calúnia, etc. Como Vossa Excelência acha que deve ser equilibrado esse princípio e se há espaço para censura prévia? Porque o próprio Supremo já decidiu também que, em geral, se deve apenas reprimir esse abuso, né, e não impedir essa manifestação a priori. Como é que Vossa Excelência... Mas não tínhamos todo esse cenário que se formou aí agora nos últimos meses, né, principalmente. Vossa Excelência ainda está acreditando naquela frase de forma plena ou a gente deve sopesar aí de alguma forma? Não, a censura é proibida no Brasil pela Constituição. A Constituição nem deixou esse tema para a legislação infraconstitucional. É vedada qualquer forma de censura no Brasil por determinação constitucional e esta é uma matéria sobre a qual não se pode tergiversar. É a liberdade de expressão, é a liberdade de criação, é a liberdade de expressão da criatividade artística, científica, enfim, de todas as formas de liberdade de expressão que precisa de ser assegurada. Não há espaço para censura no Brasil. O que o Supremo tem dito é que, se alguém abusa, há as normas que vão punir aquele que abusou, mas isso se verifica depois. Até porque o que é uma palavra contra uma determinada pessoa, um desagrado ou uma crítica, pode fazer parte mesmo do processo, como normalmente faz. Alguém se posicionar contra uma decisão, ou se dizer desagradado, ou não gostar de um agente público, ou até de uma outra pessoa, nada demais quanto a isso. Nós já tivemos um preço alto demais a pagar por todas as formas de cerceamento das liberdades. Não há mais espaço para isso, e, no caso da censura, menos ainda. Não cabe censura no Brasil. Perfeito, excelente, ministra. Eu subscrevo in totum. Bom, um outro... Olá, ministra. Enquanto o doutor João Carvalho, doutor João Batista, acho que ele teve algum problema de conexão, eu vou me atrever a fazer aqui uma pergunta, uma indagação. Acho que voltou, Wellington. Voltou? Ô, João. Siga em frente, por favor. Não, isso aí faz parte do tempo que estamos... Tecnologia. Em tempos de pandemia, estamos sujeitos sempre ao sinal da internet, né? Sim, mas não tem problema nenhum. Bom, um tema... Eu achei que estavam todos escutando, mas em tempos aí de discussão de reformas, né, vem surgindo sempre essa indagação. Poxa, dá para poder corrigir eventuais distorções e defeitos que, claro, todo o sistema constitucional tem através de uma reforma, ou seria necessária uma nova Constituição? Acho que a palestra de Vossa Excelência já respondeu, mas tivemos muitas perguntas nesse sentido.
uma nova Constituição surge como um movimento de uma evolução. As situações políticas se conduzem. Uma ideia de justiça que está centrada numa Constituição, nesse conjunto de normas que é a Constituição, já não atende, no seu núcleo fundamental, aquela ideia de justiça. E a evolução se põe para que o ápice dela seja, portanto, a ruptura de um modelo antigo e a sua substituição por um novo modelo. Não há nem de longe nada disso no Brasil. O que nós temos é o exercício democrático de ideias que são plurais, que são diferentes, que são divergentes, que são opostas. O diferente não é o inimigo, diferente é só isso. O que pensa diferente de você age diferente, tem outras ideias, outros valores, mas desde que seja resguardada a liberdade de todo mundo para a sua manifestação, aquela ideia que se pôs como princípio e primado na Constituição de uma democracia construída e principalmente com instituições que têm a sua dinâmica segundo o direito posto, está na base de tudo. E não há motivo para mudar, não há espaço para isso, porque não há uma outra ideia de justiça que tenha que ser posta no lugar dessa que foi adotada nessa Constituição. Os valores básicos que levaram aos princípios constitucionais permanecem íntegros e não há discussão sobre isso no Brasil. Então, não há razão de ser para isso. O que há, em termos pontuais, são mudanças nas normas que atualizam no mundo tão diferente como agora se tem escancarado por causa da pandemia, mas se teve em várias fases de mudança. Depois dessa Constituição, caiu o Muro de Berlim, e isso não foi um problema de construção civil, isso foi um problema, essa foi uma questão política ideológica, ponto. Esta mudança nos fez ver outras partes do mundo, outras formas de viver a experiência política, como várias outras situações. E agora a pandemia também está por umas tantas. Nós vamos viver e atualizando a Constituição de acordo com cada tempo. Como diria Drummond, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, a vida presente, o mundo presente. Não serei o poeta de um mundo caduco. Eu também não quero ser uma profissional do direito de um mundo caduco. Mas, para isso, nós nos nutrimos da esperança de realização dos princípios magnos de um humanismo constitucionalmente estabelecido. Perfeito. Eu vou pegar um gancho na deixa da sua resposta, porque tem muita pergunta aqui também sobre polarização, né? Esse tema também vem sendo aí debatido à exaustão, né? Vossa Excelência acha que existe uma polarização ou apenas agora surgiu de uma forma mais exteriorizada a liverdade de se pensar de forma diferente, né? O exercício daquele direito constitucional do artigo 5º aí da livre convicção filosófica e política, ideológica, da liberdade de pensamento, né? de expressão. Como é que Vossa Excelência enxerga isso? Está havendo uma exacerbação, algo que deva ser refreado, ou quiçá algo que deva ser até, vamos dizer assim, admirado, né? Porque o povo brasileiro, numa época passada, se dizia não estar muito interessado, né, na discussão política do país, né? Eu sempre acho que quando o cidadão quer se manifestar e se manifesta, desde que respeitado o direito do outro também, não há excesso. E eventuais excessos, como nós estamos no Estado de Direito, serão também da responsabilidade daquele que o pratique. Então, não há também um motivo para a gente achar que momentos em que há polos diferentes e que se confrontam, que isto seja um dado de toda a sociedade. O que nós estamos vendo é a possibilidade muito maior das pessoas se expressarem. Pessoas que nunca tinham se manifestado, hoje se manifestam, porque tem uma rede social, porque conversa com o outro, porque recebe uns tantos dados. O que nós estamos pregando sempre é a educação digital
para que nesta tecnologia as pessoas não sejam manipuladas, usadas, não se tornem escravos de máquinas atrás das quais ou dentro das quais há, como todos nós hoje sabemos, interesses financeiros, interesses ideológicos. O que a gente quer é que o ser humano seja livre de qualquer influência que não seja aquela que ele pode criticamente adversar ou anuir, e, principalmente, que ele não seja escravo de máquina, porque ele deixa de ser um ser humano livre, só por isso. A parte disso, não acho que tenha problema nenhum, divergência, diferença. O que nós temos é uma convivência que precisa ser garantida nos termos constitucionalmente estabelecidos de respeito e responsabilidade. Não, perfeito. Acho que extremamente importante essa manifestação de Vossa Excelência, e eu acho que atende basicamente a preocupação aqui de todos, né? Bom, há uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos a honra de receber o ministro Barroso, né? E ele falava dessa questão de que, às vezes, a fotografia não é tão alvissareira, né? Mas que o filme, se olhado de uma forma completa, ele é muito positivo, a evolução é muito, enfim, muito evidente, né? Vossa Excelência tem a mesma impressão, porque observei começa lá no chega até aí no campo da res pulcra, da coisa. Caímos de novo? Não, estou ouvindo agora, voltou, deu só uma picada. Então vou tentar recompor aqui. Como o ministro Barroso nos disse naquela oportunidade, muitas vezes a fotografia não é tão alvissareira, mas o filme é muito importante, né? A visão do todo ela é muito melhor do que aquela fotografia do instante. E na sua fala se pôde perceber exatamente essa descrição, né, dessa trajetória. Como é que Vossa Excelência percebe essa trajetória da nossa civilização, da nossa evolução democrática, inclusive aí no que toca a res pública, o combate à corrupção da coisa pública? Como é que Vossa Excelência enxerga isso? Eu acho que foram 32 anos, como eu disse, que eu acredito que a ideia de república, o princípio republicano se impôs. Há muito a fazer, o combate à corrupção é permanente, no caso brasileiro ainda não chegou a um patamar nem de aceitabilidade de condições tais em que a gente não tenha que cogitar da existência de práticas de corrupção, mas a circunstância de a gente saber que é inaceitável a quebra da ética, a prática da corrupção, já é uma grande modificação, porque o que eu escutei ainda do meu pai era que na década de 60 se dizia rouba mais faz. Hoje, isto é absolutamente inaceitável. E quando, como há poucas semanas atrás, um político afirma que roubou pouco ou menos que um outro, ele responde agora penalmente pelo que ele disse, porque agora ele tem, então, que provar. Talvez isso em outras décadas, há 50 anos atrás, não tivesse a resposta jurídica que se teve. Continua havendo problemas, sim, mas cada vez mais se patenteia que não se aceita a conduta antirrepublicana. Ninguém é dono da coisa do povo. Ninguém faz dessa república, nem é nesta república, um dominador como se fosse um patrimônio pessoal. Então, esta é a grande mudança que eu vejo com muitos desafios nesta área. Nós vencemos a inflação, que desgastava enormemente as finanças dos brasileiros, nós conseguimos superar uma ditadura, nós ainda precisamos de superar os reveses e os problemas de corrupção que nós temos no Brasil. Há muito a fazer neste campo, sim,
Mas se formos capazes de vencer desafios tão intensos, não será este que nós não seremos capazes de vencer. Perfeito, ministra. Estamos aqui na árdua tarefa de tentar consolidar, são toneladas de perguntas dos nossos alunos, dos nossos estudantes, né, aos quais agradecemos aí toda a atenção que vem dando aqui ao tema. Eu estou tentando compilar todas essas informações aqui. Tem uma, Excelência, que fala se Vossa Excelência acha que o Supremo Tribunal Federal tem essa missão contramajoritária. Tem o pessoal aqui perguntando sobre aborto e temas do gênero, né? Eu não vou pedir a Vossa Excelência para se manifestar a respeito de algo que eventualmente tenha que se pronunciar, obviamente, em determinado julgamento, mas, de forma genérica, Vossa Excelência acha que o Supremo tem essa missão contramajoritária? A democracia é um sistema de governo no qual prevalece a vontade da maioria, mas garantidas as minorias de tal maneira que ela possa expor as suas ideias e pleitear, e é legítimo, um dia convencer o outro para se tornar, inclusive, maioria. E isto já aconteceu em várias instâncias, em vários momentos da história brasileira. Logo, não há nenhuma razão para que nós não tenhamos juízes que garantam, na forma constitucionalmente estabelecida, que a minoria prevaleça até para dar certeza de quem é a favor de uma maioria, que essa maioria não seja eventual e que possa ter, portanto, esta alternativa, que no poder é legítimo, necessário e muito bom que aconteça. Então, neste sentido, é que o Supremo Tribunal Federal, como todos os tribunais constitucionais do mundo, tem também esta função contramajoritária, para garantir as minorias e fazer com que elas tenham voz e vez no espaço da política que é próprio. O que nós fazemos é garantir os direitos constitucionais, incluídas aqueles das minorias. Perfeito, Excelência. Bom, temos muitas perguntas aqui também e já vamos nos encaminhando para o fim, né? Ministra, mais uma vez venho aqui, acho que o João teve um problema novamente na conexão dele, e o João vinha destacando, e mais uma vez reforçar aqui e agradecer a quantidade enorme de perguntas que nós recebemos. O João está com essa missão difícil, né? Missão de fazer a seleção dessas questões, e muitas mensagens de apreço, respeito e admiração pela excelentíssima ministra, né, doutor João? Exatamente, as mensagens de carinho, de admiração, enfim, e de apreço por Vossa Excelência são inesgotáveis, né? Inesgotáveis. Que bom. Fico muito feliz. Não é? E uma das perguntas que eu estava fazendo no momento em que a rede falhou, né, é referente à reforma tributária, né? Várias pessoas abordando aqui. Eu sei que Vossa Excelência não pode se manifestar a respeito de constitucionalidade ou não, mesmo porque muitas das regras sequer foram aprovadas, né? Mas Vossa Excelência acha que há espaço constitucional para uma reforma tributária? E há muito tempo ela vem sendo cogitada, proposta até na sociedade. Eu acho que, como nós dizíamos antes, como houve muitas mudanças no mundo, e a experiência da Federação Brasileira dá ensejo a que se repense permanentemente o que é melhor para os estados, para os municípios, para a própria União, esse papel do Congresso de ser o constituinte derivado, reformador, está na ordem do dia nesta matéria. E também nós temos uma mudança em todo o mundo da vida econômica, do espaço econômico, este ano com muito mais proeminência, de forma muito mais patente. A reforma tributária, acho que é um tema sem o qual vinha sendo cogitado há muito tempo, mas sem o qual não se pode debater, esclarecer, se for o caso, chegar à conclusão, para que a gente tenha um aperfeiçoamento institucional. Acho que sim. Perfeito, ministra, muito bom. E a última, né, porque já realmente estamos nos encaminhando para o fim,
jurídicas. Como é que Vossa Excelência enxerga a carreira jurídica numa era de revolução digital, né, de Big Data, né? Vossa Excelência vislumbra uma importância das carreiras jurídicas nessa era digital? Acho cada vez mais, exatamente porque nós temos uma atuação dos cidadãos muito mais presente em relações horizontais, não apenas com o Estado, mas nas nossas relações humanas, que dependem sempre, não de normas, mas de acertos, de consensos, que não são só consensos no espaço político, mas, às vezes, de mediações e de possibilidade, portanto, de uma convivência mais pacífica pela atuação de um profissional de direito que dê racionalidade à convivência que é marcada pela emocionalidade. Então, as carreiras jurídicas têm cada vez mais importância em todo o mundo, o direito cada vez mais tem uma importância fundamental, e não haveria possibilidade de a gente poder ter a garantia de direitos sem que houvesse profissionais permanentemente atentos e formados exatamente no sentido de aprender a aprender o direito que se renova a cada dia. Ministra Carmen Lúcia, queríamos assim agradecer imensamente a presença de Vossa Excelência. Ora, eu que agradeço, tenho a certeza disso. Isso, para nós foi uma honra imensa. Acho que o aprendizado para os nossos estudantes foi incrível, né? As manifestações de carinho, de apreço por Vossa Excelência não param de chegar, né? Mas sabemos que pelo adiantado da hora, né? E temos um combinado de terminar aí às 8h30 e não gostaríamos de descumpri-lo, né? Queria muito agradecer Vossa Excelência, dizer que já estamos com gosto de quero mais. Prometei, claro, se assim que puder, a agenda de Vossa Excelência, se pudermos repetir a dose, vai ser uma maravilha para nós, vai ser uma honra. Será com todo gosto, tenha certeza. Né? Então, tá bom. Queria agradecer imensamente aí os nossos estudantes que estão em massa assistindo a palestra de Vossa Excelência, os professores de Direito que também estão aí acompanhando a palestra, né? Isso, nos mais diversos estados do Brasil, né? E mais, né? Agradecer também a nossa querida reitora, Mônica, todo o time ligado à Universidade de São Judas, que planejou tão bem esse evento, Maurília, o Hélio, que aí estão, né? O professor Rubens, enfim, não vou conseguir aqui falar o nome de todos, a equipe é muito grande, muito competente, mas queríamos agradecer muito a todos e especialmente a Vossa Excelência por esse carinho. Só tenho a agradecer, professor. Enorme honra de ter estado aqui no Ecossistema Ânima, na Universidade de São Judas, e quero agradecer a todos, a cada um que colaborou e fez com que a gente pudesse, ainda que por vídeo, nos apresentarmos e nos unirmos nessa prosa. Muito obrigada, foi uma honra enorme ter estado aqui com os senhores. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Um grande abraço e até a próxima, Excelência. Obrigada. Tchau, tchau. Saúde e sorte para todo mundo. Obrigada.